Carpe diem, é assim, né? É uma palavra latina, é uma frase latina. Aproveita o dia. Carpe diem. Carpe diem. E esta é uma frase que tu levas ao pé da letra. É a tua palavra de ordem. Por quê? Já agora. Desde pequenina. Microfone? Desde pequenina, pronto, aprendemos numa das nossas aulas na escola e sempre eu sou da opinião que nós não conseguimos saltar e alcançar o nosso objetivo. Nós temos que subir cada degrau. Exato. Então, o que é isso? Aproveitar o dia. Hoje fizemos uma boa ação, amanhã fizemos algo que foi produtivo para nós próprios e ao fim de algum tempo, quando olhamos para trás... Desculpe. Ao fim de algum tempo, quando olhamos para trás, construímos algo. Exato. Não falo de algo material, falo de algo pela sociedade. E acho que foi isto que aconteceu um pouco durante o meu percurso de vida até hoje. Não sei o amanhã. Ok. Então é por aí. Aproveito o dia. Neima, pelas circunstâncias que nós já sabemos que o país portanto, enfrenta a nível de professores ou melhor, educação, Sim, sim. por que Neima decidiu então optar pela educação? E o que é lhe mantém? Educação não é só chegar à sala de aula e começar a dar as aulas, não. A educação começa desde pequenino e por isso é que eu optei por trabalhar com crianças da primeira classe. Eu não posso dizer que, pronto, chego à sala de aula e começo a ensinar o ABC. Não. Cada criança traz um pequeno problema que muitas das vezes não consegue expressar em casa ou então pode até conseguir expressar, mas com a vida que nós levamos, todos nós hoje, pais ou mães, temos uma vida muito corrida. Mal paramos em casa. E quem é o pai, quem é a mãe da criança quando ela sai de casa? Exato. É o O professor. professor, com certeza. Em todos nós existe um professor. Então, eu achei que... Acho que posso fazer algo pela sociedade moçambicana se eu continuar a trabalhar com estas crianças. Exato. E é algo gratificante. Chega ao fim do ano, a mãe chega perto de si, muito obrigada, professora. E eu digo, não, eu não fiz nada demais. Fizemos em conjunto. A mãe faz em casa o trabalho, o pai, a mãe, e eu faço cá. Mas a mãe, não. Aquilo que a professora fez, a paciência que teve, a minha filha só fala de si, a minha filha gosta de estar consigo, fica triste que para o ano não estará consigo. É gratificante, não é? É a melhor parte. Eu acho que é a melhor parte e nada é comparável a isso. Exatamente. A Naima é formada em tradução e interpretação português e inglês pela Universidade Eduardo Mondlane, mas entretanto acredita que o que impulsionou bastante, de modo a que tivesse bom aproveitamento depois no ensino superior, foi o ensino primário e secundário. Foi. Por que razão? É como eu digo, a escola é a nossa segunda casa. Eu tive a sorte de ter professores que nos tratavam como filhos. Eu tive boas bases, porque na hora era tão chato, o professor dava um monte de TPC, tínhamos que, já no secundário, trabalhar em obras. Cheguei à faculdade, olhei para as obras e para mim aquilo era um brinquedo. Exato. E na hora eu pensava, mas pombas, tanto TPC, tanto trabalho em grupo, para quê? Mas olha, quando cheguei à universidade, eu já estava tão habituada que para mim não foi uma diferença entre a escola e a universidade. Exato. E eu sei que muitos sentem essa dificuldade. verdade. Tive colegas na faculdade que sentiam, tipo, não, mas isto tudo é muito. Eu disse, não, isto é normal, é só mais um pouco. Mas acredito que tive boas bases, então agradeço. Quando concorre ao ensino superior, já tinha uma filha, já era casada e também uma filha de 3 anos. Em algum momento, ou melhor, algum momento não, usa das qualidades ou habilidades de mãe
para em algum momento lecionar ou em algum momento se faz uma separação exata daquilo que é o papel de mãe e também o papel de professora? É o seguinte, eu quando estou na escola, os meus filhos não me chamam de mãe. Professora, teacher Naima, como eu dou ensino inglês, mas eu tenho sido um grande apoio para os meus filhos lá em casa. Eles conseguiam chamar-te de teacher? Eles sabem, eles chegam perto de mim, os meus colegas, chamada. Não, ela aqui é professora. Exato. Talvez porque já sejam um pouco mais maduros nesta fase, mas eu até hoje, eu gosto de sentar com eles, gosto de saber o que é que eles estão a aprender, tento não misturar, porque cada professor tem a sua forma de ensinar. Exato. E eu não gosto de ser eu a criticar. Eu não gosto de ser eu a criticar o outro professor, porque não interessa a metodologia que use, desde o momento que alcance o objetivo. Então, eu explico a minha forma e quando vejo que a criança está a ficar um pouco complicada, eu digo, ok, eu vou falar com o seu professor e vou procurar saber como é que eu posso te ensinar. Eu sou professora, mas estou sempre a aprender. Novas técnicas, novas metodologias e pronto. Naima, o que é que a levou a voltar à escola, não é? A já estava casada, terminou a 12ª classe, casou-se aos 19 anos, não é? Sim. O que é que a motivou a voltar à escola? Por que é que decidiu querer continuar a estudar? Porque muitas mulheres após isso, olha, acabou, não voltam à escola e... Em primeiro lugar, dizer que eu sempre tive a ambição de continuar os meus estudos e não paro por aí. Ok. Quero ainda fazer o meu mestrado e olha, o que vier. Posso morrer a estudar e a ensinar. Em segundo lugar, eu tive muita motivação do meu parceiro, do meu esposo. Ele disse, olha, tu sempre quiseste formar-te. E não é porque casaste que a tua vida parou. Muito pelo contrário. Se tu não conseguires, é contigo. Mas se tu tiveres a motivação de continuar, força. E ele apoiou-me em todas as instâncias, ajudou-me com os meninos. Não foi um esposo que chegava a casa e reclamasse, e a comida? E isto? Não. Ele foi um parceiro de igual para igual. Eu, depois de Deus, depois de muita gente que apoiou-me, ele foi o homem que pronto, não tem palavras. Por trás de um grande homem há uma grande mulher. Sim. Por trás de uma grande mulher há um grande homem. Ok. A comunidade muçulmana conserva alguns valores, tais que, portanto, conseguimos ver alguns também cristã e também outras, mas a comunidade muçulmana parece ter mais peso no que diz respeito à posição da mulher e também aquilo que é a independência e não só. O que é que a Naima tem a dizer, sobretudo porque falou da posição do seu parceiro também, como algo que não é muito visto por parte da comunidade muçulmana. O que é que tem a dizer? É o seguinte, eu quando falo de mim, eu falo de para aí uns 10 anos atrás. E naquela altura ainda havia esta questão da mulher, para que a mulher estudar? Porquê? Exato. Já casaste, já tens os teus filhos, estás completa. Mas eu entrei para uma família que é liberal. Eles não acham que as noras... mais moderna, com uma concepção um pouco mais moderna. Okay. São top, posso assim dizer. Eles não acham que a nora seja filha. A nora tem uma ideia que quer estudar, força! E apoiaram-me sempre. Até hoje, orgulham-se de todos nós, os membros da casa. Sempre alguém tem um dom e ficam satisfeitos quando eu falo desta parte da componente de querer crescer e crescer e crescer. Então, dizer que falou-me da comunidade, hoje, no presente, a comunidade já está mais, a mente está mais aberta. Hoje eles acreditam que a filha tem que seguir, quer estudar, estuda. Achou que este é o caminho certo, desde que haja limites. Limites, quando eu digo, não falo da cultura, falo da religião. Nós até hoje acreditamos que existem obrigações religiosas e separamos as obrigações do cultural. É o que tem mudado em certas famílias.
Mas há algumas ainda que têm a percepção, mas cada um tem o seu ver. Exato. Ainda nesta perspectiva, em relação àquilo que poderíamos considerar a atualidade, estando como moçambicanos, tem a particularidade da educação massiva, vai ajudar a desenvolver o país, e à medida que vai se percebendo que à medida que cada um vai estudando, à medida que cada um estuda, contribui de forma direta ou indireta para aquilo que é o desenvolvimento do país. Esse tipo de princípios, esse tipo de ideias, a Naima também procura incutir não só nos seus estudantes, mas em todas as outras pessoas que estão ao seu redor? Eu zelo muito por isso, porque hoje em dia nós todos temos a capacidade. Posso encontrar alguém que pode não gostar de estudar, mas aquela pessoa tem alguma arte. Pode ser um bom chefe de cozinha, Exato. Pode ser uma boa modista. Hoje em dia temos certas artes que foram esquecidas porque todo mundo pensa que, olha, se eu fizer contabilidade, estou bem. Há um pouco de individualismo, mas nós somos uma sociedade que no exterior somos ainda valorizados pela cestaria, por exemplo. A arte, eu tenho amigos meus que vêm para Moçambique e vão à FEIMA. E porquê a FEIMA? A FEIMA tem as obras dos artistas. E isto nós não podemos, são as nossas bases. Então, eu motivo todos ao meu redor, começo pelos meus filhos, que estudem, façam aquilo que o coração manda, mas façam algo, não parem, estudem, continuem os seus estudos. E nós cá em Moçambique temos uma boa universidade, que é a UEM. Eu presenciei momentos de dificuldade, mas quando acabei o meu curso, eu olhei para os meus colegas todos. Eu tive uma colega de 50 e tal anos na altura. Ela era uma senhora já formada e tudo, mas estava lá. Por quê? Porque ela diz que não, eu não vou parar por aqui. Eu tenho capacidades para estudar. Exato. E ela sempre nos ensinava qualquer coisa nova, todos os dias. E temos que valorizar isso. A Naima lecionou no ensino primário matemática, ciências, história e geografia, não é? Sim. Mais em língua inglesa. Sim. Depois de algum tempo é que começou também a ensinar para a mesma faixa etária em português. Sim. Porquê? O que é que a levou a voltar a lecionar em português? É o seguinte, na escola onde eu lecionava, Sim. nós tínhamos o currículo Cambridge, Ok? mas também tínhamos português como língua, como disciplina, desculpa, não como, currículo. O meu diretor, eu sou muito extrovertida e quando houvesse reuniões e tal, eu sempre mostrava aquele interesse, gostava de ensinar português, porque acho que faz parte de mim, né? É a minha língua. E ele disse-me, olha, vamos tentar, tu tentas dar aulas de português e vamos ver. E o mais engraçado, e o que eu amo fazer também, eu criei o currículo da escola para a língua portuguesa. E tive ajuda também para as outras idades, para a partir da terceira, de uma colega com quem eu estudei na UEM. Puxei ela para a escola e nós criamos o currículo da primeira à 12ª. E eu acho que isto é mais um degrau, sabe? Exato. Então, foi emocionante, foi bom. Mas como é, geralmente o professor de português, geralmente os professores são formados, a maior parte, não é? São formados pela Universidade Pedagógica, não é? E eles são direcionados, professor de matemática e professor de matemática, de geografia. Exato. Como é que foi para si gerir todas estas disciplinas? Como já disse, eu dava a primeira classe. Ok. E a primeira classe É um bocadinho a mesma mais professora simples. para todas. A diferença é que o nosso currículo era um pouco intenso e exigia com que criássemos também História e Geografia. No primeiro ano foi um desafio. Eu andava atrás do meu diretor, mas porquê História e Geografia? Porquê que não Ciências Sociais? E ele, não. Nós já implementamos o Cambridge, quando chega a faixa etária dos 13, eles avaliam. Ok. E, mais uma vez, nós tivemos que, o primário teve que criar um currículo para História e Geografia.
E eu acho que aí é que está a graça. Nós selecionávamos tópicos que eram mesmo para a idade dos pequeninos, da faixa etária dos 7. E eles amavam aprender a história de Moçambique. Usava o slideshow, usava a música na parte cultural. E eles amavam. E eles chegavam a casa e os pais... Xi, tu com esta idade já sabes o que é que aconteceu. Tipo, chegavam à escola e diziam... Pá, obrigada, né? Porque isto é algo que nós, todos os dias em casa, os avós, ensinamos aos meninos que aconteceu isto, que aconteceu assim, sobre a colonização, mas de uma forma bonita, uma forma diferente. E foi gratificante também. Pronto, né? Já dizia alguém que os níveis mais difíceis de ensinar são os primeiros níveis, porque é para entregar as bases, como costuma-se também dizer, de pequeno torce o pepino, isto é, se qualquer criança não tem as bases para desenvolver, por mais que encontre um docente na universidade, por mais que chegue à universidade, mas se não teve bases de educação, comportamento em termos de investigação, uma série de coisas, saber ler e escrever como deve ser, vamos ter, portanto, um adulto com muita deficiência. E, de certa forma, também podemos olhar para esta questão da educação das línguas como também dar espaço às nossas línguas maternas. O que é que a Naima, como professora, tinha a dizer sobre o espaço das línguas maternas no nosso currículo a nível de Moçambique? Eu acho que é importante. Podemos levar o exemplo da África do Sul. Não sei se já repararam, a África do Sul. Sim. Não há nenhuma criança de nenhuma escola que não saiba falar a língua materna. Sim. E aprendeu na escola. Por que não nós? Porque senão vai chegar um ponto que estes que são bebés hoje não vão saber falar, porque se formos a ver, nós temos uma vida corrida, como eu já falei. Os meninos começam a ir para a creche muito cedo, passam muito tempo na escola, na creche, e se introduzirmos a língua materna, a criança vai saber. E é necessária, a língua materna é necessária é a marca da nossa tradição. Então, eu acho que é muito importante nós introduzirmos. Não sei se estou a fugir da pergunta. Não, por acaso, em algum momento também olha-se o próprio português como língua materna, né? Exato. E porque é importante fazer com que há pessoas que sentem-se mais capacitadas em desenvolver, ou melhor, estão mais capacitadas em desenvolver naquilo que são as suas línguas maternas. E é bom saber que a Naima também tem esta particularidade, olha de forma positiva para a ideia de podermos ensinar as crianças a nossa língua materna. Isto fez-me lembrar um futuro projeto, um projeto a longo prazo que eu tenho. Eu gostaria de ter eu não quero ter uma escola, porque escolas já temos muitos, claro. Mas eu gostaria de investir em algo, futuramente, em que nós tivéssemos o foco pela língua portuguesa, mas língua portuguesa falarmos como deve ser. Exato. Porque hoje em dia, se formos a ver, temos muitas escolas de currículo inglês internacionais e os pais, porque têm que mandar os filhos para fora e tal, investem e matriculam as suas crianças nessas escolas. Não discordo. No entanto, fica a faltar a componente de falar bem. Exato. Cá entre nós. O nosso filho, se cresceu cá em Moçambique, ele vai continuar a viver cá em Moçambique. E mesmo os que vão para o estrangeiro, Em algum momento voltam. Moçambique é atraente. Eu, a sério, eu tenho colegas com quem eu estudei e todos eles querem voltar para Moçambique de alguma forma. As raízes. Quando eu digo Moçambique, eu digo um ganês que quer voltar para Uganda. Sempre quer fazer algo pelo país. Então, se a criança não souber falar bem a sua língua, qual é o estatuto que ela tem? Não digo que a criança que fala bem inglês, francês, seja melhor ou pior. Não quero comparar. Mas acho que temos que saber. E eu isso vivi. Essa decisão foi uma decisão que começou em casa. O meu filho, mais velho, ele andou neste polar de língua portuguesa, língua inglesa. Chegou uma fase, até ano passado, não falava bem nenhuma nem outra. A sério. E eu olhava, mas o que é que eu fiz? E aprendemos com os nossos erros. Exato. Hoje, ele já fala um pouco melhor português, está num currículo português, né, moçambicano,
E sinto-me satisfeita, porque eu sei que quando ele chegar perante os meus amigos, vai falar um bom português. Exato. Sinto-me satisfeita, porque o ambiente em que ele vive não é de língua inglesa. Houve uma boa experiência que a Anaíma teve, não é, ao longo do seu percurso como professora. Foi aos Estados Unidos representar a escola. Exatamente. E lá conheceu professores dos Estados Unidos, de todos os cantos dos Estados Unidos. Exatamente. O que é que conseguiu capitalizar? O que é que se aprende nesse tipo de encontros de professores? É assim, nós tivemos um workshop de leitura e escrita. Eu aprendi muito e, sobretudo, que ensino é simples. Não é aquilo que nós temos... Como é que eu posso explicar? Vou usar a minha experiência. Nós aqui, o ensino é mesas, cadeiras e a criança olha para o quadro e para o professor. Lá não. Lá é um monte de livros, todos os tipos de livros, e eles sentam-se em grupos e têm um espaço para leitura. Uma criança da primeira classe dos Estados Unidos não sabe escrever A, B, C, D e o professor não dá muita pressão em ele aprender o A, B, C, D. O que é que o professor faz? E nós tornámos-nos estudantes naquele workshop. Exato. E vivemos aquele momento. Sentamos todos e o professor abre o livro e começa a ler. As figuras ajudam a criança a interpretar o que está a ouvir. A criança vai ouvindo o professor. Depois tem uma segunda fase. A criança tem que começar a desenhar usando uma estratégia que é princípio, meio e fim. Sim. O que é que aprendeu nas primeiras páginas? O que é que aconteceu no meio? Qual foi a conclusão? Depois, passado 1 ou 2 semanas, a criança já aprende as palavras, né? Porque há todo tipo de aulas, gramática, leitura, interpretação. E a criança já escreve palavras. Isso é um percurso que eles fazem durante 6 meses. E depois é que eles passam para uma nova fase. E nós não. Nós é matéria. Mas acredita que essa maneira era uma boa de se introduzir para o ensino primário no nosso país? Não se aplica à nossa realidade. Ok. Eu digo isso porque é verdade. Nós aqui temos uma outra necessidade. Exato. Em primeiro lugar, nós não temos como é que eu digo, tantos livros em que a criança possa ter o acesso à leitura. E vamos não só, nossas salas de aula já só olhar fica complicado. Com vamos 60, 70, 100 alunos é complicado. Para o ambiente. As aulas debaixo da árvore. Exato. Se nós não temos ainda estes recursos, como é que nós queremos implementar algo que não é a nossa realidade? Então, foi bom, foi bonito, só que não se aplica ainda. Mas quem sabe futuramente? Eu queria mesmo perguntar isto, mas seria ótimo se nós pudéssemos implementar com condições. E seria ótimo e... Pronto, vai pensar que eu tenho um monte de projetos e... Naima, uma das coisas que lhe satisfaz e também motiva é saber que no final do ano vai poder receber o reconhecimento dos pais, o feedback de saber que, portanto, contribuiu para a educação e crescimento das crianças. Poderíamos dizer que este é o maior salário que a Naima tem? É assim, não é que nós recebemos feedback positivo todos os dias. Claro, é verdade. Já passei por situações em que os pais chegavam, acusavam, falavam, gritavam. Mas olha, este pai, depois de algum tempo, sozinho, chegava e assumia: sim, a maneira foi um pouco rigorosa, aqui correu mal, aqui devia ter-se feito isto, porque todo mundo quer dar a sua opinião. Mas, no fim do dia, eu sinto-me satisfeita. Não sou milionária, mas é o que eu digo. Nós temos que fazer um pouco, todos os dias. Exato. Algo que fazemos. Há quem diga que dar um copo d'água é bom. Há quem diga que dar um prato é bom. Eu digo que dar um pouco do ensino, do que eu sei. Exato. E digo uma coisa, eu não só ensino, eu aprendo todos os dias com as crianças. E aprendo, mudo. Há coisas nas quais eu estou muito errada.
Então é o maior salário, sim. A questão pedagógica é importante nesses momentos, porque há pais que não tiveram escola em termos académicos, sim. Mas tiveram uma boa base cultural, que não chegam aos gritos, não chegam às dificuldades, chegam a tentar perceber, sim, o sistema de ensino, e também há pais na posição contrária, não é? Sim. Então a parte pedagógica ela é muito importante nesses momentos, não é? É extremamente importante. Temos que incutir nas crianças. Educação não é só na escola, começa em casa, incutir todos os dias, porque muitas das vezes só o facto de seres bem educado, quando eu digo bem educado não digo instrução, o se faz favor, o bom dia, exato, o obrigado, cativa qualquer um. Com certeza. É o meu ver. A Naima agora entrou para uma nova aventura, não é? O jornalismo. Quando é que descobriu essa paixão pelo jornalismo? Porque a Naima escreve e traduz para um jornal. Exatamente. Quando é que começou esse seu interesse por esta área? É assim, um interesse que estava escondido lá embaixo. Quando eu era pequenina, o meu pai gozava. Esta quer ser jornalista, quer viajar pelo mundo. E eu dizia, sim, mas para ser jornalista preciso de certas bases, certos conhecimentos. Pronto, então, eu tive uma oportunidade e eu estou a escrever a página educacional de um jornal e acho que é uma fusão. É jornalismo e, de novo, a educação. Então, não sei como explicar de onde surgiu. Foi uma oportunidade que caiu do céu, alguém reconheceu, talvez, e acho que, não sei, estou a gostar, mas é assim, é muito bebê. É tudo muito fresquinho, então ainda não estou muito preparada para falar. Não sinto tão à vontade como sinto com a educação. Okay. Mas estou a descobrir, é bonito. Às vezes quero ficar escondida, mas é lindo, é bom. Não, é de fato, eu volto aqui até a questão inicial que tínhamos colocado, é muito difícil encontrar um professor, até mesmo um docente, podemos assim, universitário, com esta vontade, não queremos aqui olhar para a questão do rendimento ou do salário como motivação, mas identificar-se com a causa, a real razão por a qual ali está. É verdade que há muitas situações no nosso país que deixam mesmo muitos professores desmotivados, mas eles mesmo assim permanecem. Então, de certa forma, dizer que está de parabéns a Naima por apostar numa área que, neste caso, a educação e agora jornalismo, que bem, não é fácil, mas tem uma grande importância no nosso país, contribui muito para o desenvolvimento. Pretende voltar a estudar? Qual será a área a seguir? Pretende fazer mestrado em que área? Ou então uma outra licenciatura, não sei? Não, licenciatura não, mestrado. Em que área? Eu ainda não, é assim, quero algo que tenha a ver com a educação, mas que talvez algo administrativo. Eu quero ser um pacote completo. Ok. Então, talvez, ainda não descobri, ainda não... Eu tenho, mais uma vez, o impulso do meu marido. Ele sempre... Tu tens capacidade, tu tens vontade, força aí. E eu digo, calma, eu estou a tentar crescer e crescer, mestrado. Não que... Vai ser uma mais-valia para mim, claro, mas o tempo não permite. Então... ainda não decidi mestrado em quê, mas vai ser por aí. Vai ser por aí. É uma mulher que sempre encontra uma oportunidade para aprender, sempre disposta a aprender. E quando é para aprender, é como costuma dizer um amigo meu, não me entrega o trabalho que eu vou a fundo e provavelmente te arrependas por ter tanto a trabalhar. Alguém disse-me, e não faz muito tempo, acho que foi um elogio. E eu às vezes fico um pouco assim lisonjeada. Disse que eu sou empenhada, usou a palavra empenhada. E eu fiquei, uau! Porque assim, qualquer que seja, nem que seja para fazer um bom frango, quando dizem-me, ok, tens um deadline, tens uma meta para cumprir, dão as dicas necessárias e entregam-me trabalho, eu faço o meu máximo para que a pessoa olhe para mim e diga, está de parabéns. Exato. Está de parabéns, não quero me fazer, não sou assim. Mas eu gosto que sinto-me bem quando reconhecem. Pode ser algo a longo prazo. Não digo que todos os dias têm que me elogiar, não. Mas
sintam que não. Obrigada, porque contribuíste para a sociedade. É por aí, mais. Exatamente. Tem uma coisa, Nanaíma, que é interessante, tenho visto muito pouco, sobretudo em jovens, não considerando necessariamente jovem, né? Mas quando falo de jovens, falo dos recém-graduados, enfim, que é lutar com perseverança para aquilo que a gente quer e sempre tendo fé em Deus. E a Nanaíma traz este lado que, olha, o lutar deve ser mesmo com todas as forças, pegar a oportunidade como deve ser. É uma questão de família, é uma questão cultural. Por que a Nanaíma pensa assim? Talvez pelos desafios que eu enfrentei mais no passado. Eu perdi a minha mãe muito cedo. E ela sempre olhou para mim como aquela menina agarrada aos livros e batalhadora. E eu sempre tentei agradar aos que estivessem ao meu redor, mas também tendo em vista que não, eu agrado, está ok, mas eu tenho um objetivo e eu não vou deixar de lutar pelo que eu quero, pela felicidade dos terceiros. Não digo que não gosto de subir à custa de ninguém, mas eu digo que se eu consigo alcançar algo por meu próprio empenho, por que eu não vou fazer? A vida é uma única. Exato. E depois dela ter falecido e tal, eu sempre tive aquela coisa. Ela sempre disse-me, sempre teve a ambição que eu fizesse algo. E olha, fui lutando e fui sendo esta mulher persistente. E tento transmitir para os meus filhos também a mesma ideia. Exatamente. Naíma, muito obrigada. Foi um prazer enorme recebê-la aqui no Vidas em Direto. Tá, muito obrigada. Quando tiveres assim um currículo formado para aquele ensino, não é? Quando temos condições, convidamos de novo para vir. Não tem problema. Muito obrigada. Ok. Tá. Não precisa sair, Naíma, fica sentada. Deixa-me recordar aos nossos telespectadores